Eu sou um cara que eu sempre defendi a ideia do todo homem ser forte. Tanto que nos meus 15 anos de idade, eu coloquei a ideia na minha cabeça de ser o ser mais forte que já pisou nessa terra. E aos 15 anos de idade eu chego a um físico que na minha época eu nunca tinha visto ninguém chegar. E eu não tô me colocando num pedestal por isso, afinal de contas, eu talvez tenha sido privilegiado com uma genética, ou talvez o meu treinamento tenha sido tão intenso que eu tenha conseguido chegar nesse patamar. Mas essa minha ideia, ou meu objetivo, de querer ser o ser mais forte que já pisou na face da Terra, talvez ela nunca se concretize. E de fato, eu estou a par dessa realidade. Eu não sou um cara irrealista, eu sei ponderar o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas, apesar do fato de ser exagerado um pouco essa ideia, eu acredito que é um objetivo maior do que eu mesmo. E no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês essa filosofia que eu sempre tive comigo, de colocar sempre um objetivo maior do que eu posso alcançar. Porque eu acredito que quando se tem um objetivo maior do que o que você pode alcançar, tu chega muito mais longe. Porque afinal de contas aquele objetivo ele é tão grande que ele parece ser inalcançável. Então tu luta, luta, luta por ele e tu sempre vai ter um propósito para seguir. E no meu caso aqui é ser o ser mais forte do mundo. Talvez a definição de mundo seja o planeta Terra, mas talvez também a definição de mundo ela tenha outras definições e ela tem uma pluralidade de mundos. Como, por exemplo, o mundo para mim pode ser a minha família, o mundo para mim pode ser a minha esposa, seja lá o que for mundo para você, mas para mim mundo pode ser isso, ou a minha futura família. Então eu quero ser o mais forte do mundo para eles. E talvez tu esteja pensando que isso pode ser algo, talvez ser tirado de algum anime. Mas não, cara. É algo realmente. Eu acho que é necessário tu ter um propósito maior do que você mesmo. Porque isso faz com que você alcance patamares mais elevados. E não interessa se tu tem ou não um propósito, mas tu deveria começar a ter. Seja um propósito de se tornar mais inteligente, mais rico, mais habilidoso em algo, mas tu deveria ter um propósito maior do que você mesmo. No meu caso aqui, ser o mais forte do mundo. E esse mais forte do mundo, ele tanto em questão intelectual, tanto em questão física. E como hoje em dia a força, ela é muito descriminalizada, ela é vista como, por exemplo, masculinidade tóxica em muitos aspectos, e eu quero que isso se foda, porque eu não tô nem aí. Se a força é vista como masculinidade tóxica, se é vista como machismo, eu não tô nem aí. Peguem essa definição e enfim na bunda, porque eu não tô nem aí. Eu vou continuar buscando a força até o fim. Mas para mim, na minha definição de masculinidade, o que sempre foi masculinidade, todo homem sempre teve que buscar força. Porque afinal de contas, um homem sem forças é um homem sem nada. Como é que um cara que não tem nem força no corpo, ele vai ter força na mente? É aquela coisa, corpo forte, mente forte. Afinal de contas, o nosso corpo, segundo a Bíblia, é o templo do Espírito Santo. Então até o próprio Deus manda você ser forte. Então se a sociedade está dizendo para você ser fraco, para você ser desconstruído, mande essa sociedade enfiar essa ideia na bunda. A sociedade não te dá nada, o Estado não te dá nada, ele só retira e ninguém vai te dar nada. Só você, homem, é que pode construir a própria história. Eu quero que tu tenha essa definição carregada, intrínseca dentro de você. Quando mataram a nossa masculinidade, como eu já falei em vários vídeos meus aqui, falaram que força era algo tóxico. Muitos falam também que força é algo misógino. Eu não sei de onde que tiraram essa definição. E também é algo que é visto como machismo. Mas não, a força ela é essencial. Não teve um caso recentemente de um cara que teve que enfrentar um urso polar para defender a esposa ou a família, eu não sei direito a história, mas ele enfrentou esse urso polar. E se não fosse a força, a coragem desse cara, e às vezes a coragem ela não é seguida de não ter medo, na verdade a coragem é mesmo enfrentar aquilo mesmo com medo, esta é a definição de coragem. Esse cara pega e enfrenta esse urso. Só que ele tem que ter força para enfrentar um urso. É claro que o cara sai quebrado, mas mesmo assim ele teve coragem e força. E a força, ela é o pilar, um dos pilares
se não o principal da masculinidade. E a força, ela vem da testosterona, ela vem do corpo saudável. Afinal de contas, tu não constrói músculos fortes sem testosterona, você não constrói músculos fortes sem ter força, porque para se quebrar as fibras musculares é necessário aumentar cargas, e para aumentar cargas é necessário ter força. Eu, por exemplo, no levantamento terra, o meu último levantamento terra, eu consegui erguer 160 quilos, o que não é lá coisas. Mas para um cara que tem 1,70 de altura e pesa 67 quilos hoje, eu acho que isso é um peso, podemos dizer, considerável. E o que eu quero deixar aqui é que, sim, você deve ser forte. E seguir essa filosofia de ter um propósito maior do que si mesmo te coloca em um caminho para definir, não definir, mas para conquistar algo ou chegar até determinado propósito, mesmo que esse propósito seja maior do que você mesmo. Então, essa é uma filosofia que você deveria considerar e levar para sua vida. Ah, Smirnov, eu não concordo com você. Eu não tô nem aí se você concorda comigo ou não. Como eu já falei em vários vídeos aqui, eu não ligo se você concorda, discorda, se você me odeia, me ama. Eu não tô nem aí. Eu não tô nesse mundo aqui para te agradar. Eu não vim aqui no mundo coberto de sangue, pelado, chorando para te agradar. Ninguém vem. Você já chegou incomodando todo mundo, gritando, chutando, chorando. Ninguém se agradou daquilo ali, daquela choradeira. Aí você tem que agradar os outros em vida? É que porque te ensinaram, tem que agradar todo mundo, tem que fazer teatro. Você não tem que fazer nada. Você tem que ser o que você foi feito para ser. Forte, dominador e homem. Um homem bom em ser um homem. Claro que use essas características masculinas para o bem, não para o mal. Mas aí vai de cada um também, né? A gente não vai estar cagando regra na vida dos outros. Mas sim, o homem deve ter a força ao seu lado. É um dos critérios que ele sempre deve carregar consigo. Eu sempre defendi a força, eu sempre preguei a necessidade da força. E a força, ela sempre foi o pilar das sociedades que sempre deram certo. Por exemplo, Esparta, Roma, a Grécia. A Grécia, né, ela tinha muito essa cultuação da força. Tu vê, por exemplo, as culturas gregas, as pinturas gregas, tu via muito como os corpos, eles eram cultuados. Na verdade, era uma sociedade talvez egocêntrica. Era, mas pelo menos tinha a força ali como um dos pilares, como uma centralização. E hoje em dia nós não temos isso. Nós temos a aceitação como... A aceitação acho que é minoria, né? Porque todo mundo que se olha no espelho é gordo, no fundo ele sabe que ele está errado, mas ele não quer mudar. Mas a aceitação hoje ela é vista como algo plausível, o que eu nunca vou aplaudir, é a aceitação. A não ser que você tenha nascido com uma força imensa e sim, aí nesse caso você pode se aceitar, tá? Que você é forte e você só tem que aumentar essa força e não diminuir. Então essa é a filosofia que eu queria passar para vocês. Eu não sei se alguém já falou disso aqui, pelo menos eu nunca ouvi alguém falar dessa filosofia de ter um propósito maior do que você mesmo. Isso faz você chegar a patamares mais elevados do que o esperado. É o que a massa espera. Ter um empreguinho comum, passe num curso técnico, faça tal faculdade, tenha dinheiro. Mas eles não falam até onde. Eles não dão não vou dizer limite, mas eles não dão um centro para você alcançar. Ou um fim, né? E essa filosofia ela não põe fim, porque ela não tem fim. E afinal de contas, o propósito é maior do que você mesmo, é maior do que o próprio ser humano. Como é que ele vai ter fim? E se ele é alcançável ou inalcançável, isso não importa. O que importa é que você tem um propósito. Então essa foi a minha mensagem, eu espero que tu tenha entendido. Se você concorda ou não, como eu já falei, eu não estou nem aí. E até o próximo vídeo.